Olá, estudantes, eu sou o professor André Aguinaldo e hoje vamos trabalhar com vocês aqui atividade de projeto de vida. Eu sou o que penso, como, falo e faço, referente à página 194. E eu vou deixar um pouco que meus colegas se apresentem para vocês novamente. Olá, estudantes. Essa aula é a aula 23 do projeto de vida, de 40, essa é a 23. Hoje é o dia 23 de setembro de 2020 e nós vamos falar um pouco de responsabilidade e discernimento nessa aula. Essas são as virtudes que nós vamos trabalhar. E a gente vai saber que a gente é o que fala, o que pensa, o que come, que também é muito importante, né? E o que faz. Essa aula é uma aula gostosa, prazerosa, e eu convido o professor André Costa para falar um oi para vocês e a gente começar a aula. Olá, chuchuquinhos, né? Que saudade de vocês. A gente ainda nesse distanciamento, né? Que é o que a Organização Mundial de Saúde ainda nos recomenda. A saudade é grande, mas estamos aqui firme e forte e esperamos poder contribuir com o conhecimento de vocês mais um pouquinho. Né? Quero agradecer já o privilégio e a oportunidade de estar aí com nossos colegas, né? Nossos queridos amigos, né? Professora Eliane e professor André. Mas que a gente, né? Que vocês possam extrair o máximo dessa aula. Então, aqui nessa fotografia que estamos vendo aqui, que eu sou o que penso, como, falo e faço, nós temos aqui as diversas formas de ver a vida, os diversos paradigmas, diversos olhares. Temos a forma social, a forma mental, física, profissional e espiritual. Também temos outras particularidades que alguns possam ter. Uns podem ter uma vida assim, de sobrevivência, por exemplo, né? Então, nós vivemos de formas que refletimos aquilo que nós não está envolvido no nosso meio, do jeito que nós vivemos na nossa forma física, do jeito que nós vemos e tratamos os nossos amigos, ou até aqueles que não têm amigos, aquele que tem religião, que segue profissão, aquele que não tem profissão. E tudo isso, claro, influencia na nossa vida mental, né? Ela boa, sãzinha, ou às vezes nem se preocupando com nada mesmo. A escola, ela é promotora da saúde. A promoção da saúde, no âmbito escolar, parte de uma visão integral multidisciplinar do ser humano que considera as pessoas em seu contexto familiar, comunitário e social. Ou seja, a escola faz parte do bem-estar do estudante. Né? O estudante não ir na escola, ele não é apenas estudante. Na escola integral, o estudante, por exemplo, ele faz parte de como se fosse realmente uma família. Ele não é uma família ali, porque nós não somos parentes, né? Não somos formados por documentos que nos conferem uma família. No entanto, nós estamos em um contexto familiar, comunitário e também social. Procura desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas para o autoconhecimento da saúde e a prevenção das condutas de risco em todas as oportunidades educativas. Fomenta uma análise crítica e reflexiva sobre os valores, condutas, condições sociais e estilos da vida, buscando fortalecer tudo aquilo que contribui para a melhoria da saúde, da qualidade ambiental e do desenvolvimento humano. Ou seja, na escola, nós tentamos e nós fazemos com que o estudante, com que o humano seja um humano pleno. A escola saudável deve, então, ser entendida como espaço vital, gerador de autonomia, participação crítica e criatividade, para que o escolar tenha a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades físicas, psíquicas, cognitivas e sociais. É o que eu acabei de falar. Formar o cidadão, formar o estudante na condição plena, e não ser uma pessoa apenas que aceita as propostas, que aceita as falas, mas ser uma pessoa que realmente seja envolvido, que sabe as coisas, que participa da vida, não ser apenas uma assembleia. No entanto, o que se ensina não tiver como base os valores e a prática diária das escolas ou da comunidade, as mensagens se enfraquecem e não alcançarão seus objetivos. Uma parte significativa da função dessas escolas é oferecer conhecimentos e destrezas que promovam o cuidado da própria saúde, ajudem a prevenir comportamento de risco e impeçam a degradação ambiental. Este enfoque facilita o trabalho conjunto de todos os integrantes da comunidade educativa.
unidos sob um denominador comum, melhorar a saúde e qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Na escola, não é só o professor que dá de norte para o estudante. Começa desde o bom dia, lá no portão com o seu Zé, até chegar até na hora de ir embora de novo com o seu Antônio. Ou seja, passa por todos, passa pelo pessoal da cozinha, passa pela Tiana, passa pelo Eliel, passa por todo mundo na escola, passa pela secretaria, passa pela menina da limpeza, todos eles. E a questão de limpeza também, de organização, tudo isso faz parte de valores. E os valores não é o quanto custa, mas aquilo que você leva para a vida. Então, ali o que seriam esses valores? Os valores são um conjunto de habilidades, né? Que a gente pode tanto ter, já ser inerente, nossa, mas também a gente pode conquistar, né? E nessa aula em específico, a gente vai trabalhar um pouquinho que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente que o corpo da gente produz mentalmente, física, profissionalmente, espiritualmente, socialmente, né? Então, sentir-se satisfeito com a própria vida é imprescindível para estabelecermos ali boas relações com a gente mesmo, né? Com o nosso íntimo, então, espiritualmente, mas também com as outras pessoas. Mas também é importante fazer exercícios, passear, ter boas companhias, tanto de amigos quanto de familiares, né? Cultivar ali um estilo de vida saudável. O que mais que pode ser bom para a nossa saúde? É muito saudável socialmente, espiritualmente, e até mesmo faz bem para o corpo e para a alma, fazer alguma atividade voluntária, né? Seja visita em hospitais, agora que está bem difícil nesse momento da pandemia, mas fazer alguma coisa assim, em relação a orfanatos, a idosos, as pessoas que estão vivendo nas ruas. Agora a gente não pode fazer a visita propriamente dita, mas a gente pode separar um alimento e distribuir para uma família que não tem, não é verdade? E isso faz parte de vida saudável, né? Escrever no diário da gente, o caderno de projeto de vida, a gente sempre fala que é um diário, e é um diário que você vai ter amor por ele a vida inteira, porque você, através das aulas de projeto de vida, você vai se conhecendo, é um autoconhecimento. E no decorrer do tempo, você vai gostando de quem você é. E se isso não for verdadeiro, se você não gostar do que você é, você pode observar nas tuas escritas ali que você pode melhorar em alguma coisa, conhecendo novas habilidades, né? Então, assistir a um bom filme, uma boa série é extremamente importante. Isso significa que a saúde depende de vários fatores, né? Não é só cuidar do físico, mas do emocional, do cognitivo, do espiritual. É muito importante. Nessa aula, então, a gente vai descobrir maneiras adequadas para cuidar aí da nossa saúde, da nossa vida. André Costa. É importante, gente, a gente, às vezes, entender o contexto que, né, para alguns estudiosos, né, eles classificam, não, melhor dizendo, eles separam, né, a questão nossa como ser humano nas capacidades, né, de desenvolvimento da capacidade física, mental e espiritual. E é importante a gente ter sempre isso em mente, né, que a gente tem que, é como se fosse um tripé, a gente costuma dizer. A gente, às vezes, né, tem um conhecimento assim de mais um pouquinho na prática, e fala justamente nesse sentido, porque ele tem que manter-se em equilíbrio, né, a parte física com a parte em equilíbrio com a parte mental e em equilíbrio com a parte espiritual, né, ou até o fato de você de repente falar que você não tem uma religião em si, isso é algo espiritual também, né, que você transcende essa situação, e é importante a gente ter sempre essa concepção desse equilíbrio, né. Então a saúde ela é fundamental para o bem-estar pessoal, levar uma vida saudável, né, fazer exercícios, ter uma dieta equilibrada são atitudes essenciais. Contudo, a saúde não depende só disso, mas também da postura positiva e afirmativa
que assumimos diante da vida, né? Sobre isso, né, nós vamos discutir a respeito, né, disso tudo no quadro que nós temos a seguir. Então, né, nós vamos separar ali as colunas, né? Nós já começamos a fazer no vídeo passado, mas a internet não nos deixou. E eu vou pedir para que a professora Eliane, assim como nós demos sequência lá, né, para que ela comece. Mas você vai, né, analisar os quadros e ler, né, cada informação, né, tanto A e B. E a partir daí nós vamos dizer assim, qual que seria o nosso posicionamento diante da situação, tá bom? Professora Eliane, tem como você dar seguimento para nós? Assim Sim, como foi tem feito, sim. né, como nós estamos fazendo? Olha, eu vou ler a A, né, a 1 e a B. E eu vou dar a minha opinião do meu autoconhecimento. A A1 está dizendo assim: é importante se sentir satisfeito consigo mesmo e com os outros para estabelecer relacionamentos saudáveis. E a 1B está escrito assim: é difícil estar satisfeito consigo mesmo e com os outros ao mesmo tempo. Por isso, as relações sociais não devem depender do grau de satisfação que temos. Eu fico com a 1A. Eu acho que é muito importante sentir saudável consigo mesmo e com os outros para estabelecer relacionamentos saudáveis. E a gente sabe que a gente parte da premissa de que nós todos somos seres em evolução, então cheios de defeitos. Mas é muito importante eu estar bem comigo para fazer as coisas boas, ainda que o outro não esteja bem, para até mesmo para eu não sentir, porque para mim, na minha crença, não é religiosa, mas é uma crença, assim, digamos, espiritual, eu creio muito na energia das coisas. Então, eu acredito que se a minha energia, se eu estou bem, se a minha energia é positiva, eu consigo passar para os outros também. Então, eu fico com o A1, que é muito importante estar bem comigo mesmo e ter relacionamentos saudáveis, independente se o outro está bem ou não. Eu prefiro sempre estar bem e tudo bem. Ajudar o outro, quem sabe. Andrezinho, você fica na segunda? É importante fazer exercícios físicos numa academia e sair com os amigos. É recomendável ter uma vida relaxada e de descanso em casa junto com a família. Eu, na verdade, eu teria uma terceira opinião quanto a esse fato 2A e 2B. O que é importante aqui, os dois são importantes. Os dois são necessários. Mas porque se ficar só em casa relaxado e descansando junto com a família, você esquece os amigos. E os amigos também fazem parte do seu crescimento, de uma vida saudável, uma vida mental saudável. Então, fazer exercícios físicos também, normalmente, costuma ser com os amigos. É dificilmente se ver alguma família fazendo esses físicos com algumas pessoas fazendo esses físicos com família, né? Então, o ideal seria juntar isso aí para poder ficar legal, tá, gente? Na minha opinião, ficaria, não tem como separar, assim, deveria ser os dois, né? Mas entre os amigos vão e vêm. A família não vai e vem, a família é família. Então, nesse caso aqui, se for escolher realmente só um, a gente guardaria ou ficaria com 2B, porque os amigos de verdade, eles permanecem, nem que seja no coração. Né? O 3A, pessoal, diz: é importante ter tudo perto e evitar o estresse do trânsito, ainda que tenhamos que viver numa metrópole. E a 3B diz que é necessário viver num lugar tranquilo, ainda que tenhamos que nos deslocar quando necessário para ir estudar, trabalhar, comprar, né, e as outras coisas, né? Eu parto do princípio, sim, da 3B, gente. Eu acho que eu também me enquadraria na 3B, tá? Porque, assim, a gente, lógico, é importante ter tudo perto, né? Para evitar, de repente, o trânsito, uma coisa. Só que eu moro aqui no Rota do Sol, né? É um pouquinho longe, né? Daqui ali no Rio Branco, na ponte do Rio Branco aqui, é pertinho. Eu medi uma vez, acho que dá nem 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, assim, é muito gostoso. Se eu acordar bem de manhãzinho, eu ainda ouço as vacas, né? O barulhinho das vacas aqui berrando aqui ao lado. Eu, particularmente, eu gosto, embora seja longe, né? Para algumas coisas. Eu preciso isso. Só que aqui é uma paz, né? Eu sinto esse conforto, né? Eu acho isso agradável. Então, para mim, eu me identifico com a 3B, que é, de repente, né,
até para eu ir para um lugar lá para o centro, às vezes é longe, é 15 minutos, de repente, 10 minutos, só que é muito melhor porque aqui é mais tranquilinho. Eu prefiro assim. O 4A aí está dizendo que é importante desenvolver relacionamentos, prestar algum tipo de serviço aos outros, pois isso faz bem ao coração. E a 4B diz que faz bem ao coração estar bem consigo mesmo, e o resto não importa muito. Aí eu já discordo, eu fico com o 4A, porque eu acho que a coisa mais importante a ser desenvolvida no ser humano é a solidariedade. E quando a gente tem solidariedade, a gente está sempre prestando um serviço ao outro, né? Eu recebo muito dos meus amigos, dos meus familiares, e eu quero dar em abundância também uma ajuda, mesmo que seja que eu não tenha tantas habilidades quanto muitas vezes os meus colegas de serviço, mas eu estou sempre disponível em ajudar no que posso, porque eu acho que só assim o meu coração fica bem. Então, eu acho a 4A, a minha verdade. Essa é a minha verdade. Eu penso que você está enganjado em algum serviço público de ajudar o próximo, né? Seja numa igreja, seja numa comunidade, seja individual, seja em termos de solidariedade numa doença, ou até mesmo em mandar pensamentos positivos, pensar no bem do outro. Eu acho que isso é o que faz bem para o coração. O quinto, todo mundo deveria reservar um tempo para meditar, escrever um diário, rezar e consumir mídia de qualidade para alimentar a alma. E o 5B, nem todo mundo precisa ter um tempo exclusivo para meditar, escrever um diário, rezar e consumir mídia de qualidade para poder alimentar a alma. Eu vou ficar com 5B, da segunda vez eu vou ficar com B, porque nem todo mundo precisa disso, né? Tem gente que vai ficar muito bem naquilo que ele acredita, ele tem critérios próprios, né? Tenha conceitos próprios, e isso para ele é bom, sem incomodar o outro. Então, se ele vive bem, deixa em time que se está ganhando, segundo meu amigo André, não se mexe. Né? E a sexta, né, e última por enquanto, né, diz a A diz, é necessário comer de tudo e quanto mais variedade, melhor. Já a 6B, né, ser vegetariano é melhor e mais saudável. Eu vou ser sincero com vocês, no meu ponto de vista, é o 6, né, o B. Porque assim, agora eu retornei, eu voltei a comer carne vermelha, mas eu fiquei longos anos sem comer. E eu me sentia muito melhor e mais saudável. Então, eu tendo a isso. Lógico, né? Você ter uma variedade é ótimo, beleza. Mas ser vegetariano também não quer dizer que você não vai ter uma variedade também, tá? Então, aí, assim, no meu ponto de vista, né, a 6B encaixaria assim, bem melhor. Acho que é o recomendável, né? Questão de saúde. Leia as afirmações abaixo e procure se opor a elas utilizando-se de alguns argumentos que contribuam para a sua vida saudável. Então, gente, olha só, vocês vão ler as questões abaixo e vão ser contrários, tá? A intenção aqui é que você seja contrário. Você, digamos que que você tem aquele grupinho da família que as pessoas são meio de discórdia, que não promovem a paz. Não é isso exatamente, mas você vai se opor, né? Aqui a primeira letrinha A diz: eu tenho facilidade de me automedicar e deixar para ir ao médico nas situações de saúde mais difíceis. Você vai se opor a essa atividade aqui, essa fala aqui, essa função, e vai mostrar como é que deveria, ou como é que é uma vida saudável, fazendo o contrário que está se afirmando aqui. Letra B. Penso que só precisamos recorrer a uma terapia psicológica em caso de falta de saúde. Você, de novo, vai se opor a esta função aqui. Eu não vou aqui falar assim de minha parte, como é que você deve se ocupar de uma terapia psicológica, porque eu creio que saúde, para mim, André, é caro. E eu não teria esse dinheiro disponível assim, para poder visitar um psicólogo de vez em quando. Então, o que eu faço? Eu chamo os amigos para pescar ou estão jogar bola na bicicleta, né? Para poder fazer uma sessão psicoterápica também. Não deixa de ser, né? E
A letra C, minha saúde independe do meu estado de espírito. Quando estou doente, não preciso de mais além de remédios. Bom, eu acho que se eu estiver bem, sim, eu falando, não é para eu dar opinião, mas são situações inusitadas diferentes. Tem coisas que funcionam comigo, tem coisas que não funcionam com o André, e tem um outro modo que funciona com a Eliane. Ou seja, eu espero, a Eliane espera, e o André Costa também espera ver nessa atividade respostas e falas diferentes. Não é mesmo, turma? É verdade. A gente quer aí que vocês usem argumentos que sejam contrários, tanto na opinião A, B e C, e vocês façam isso no caderno de vocês, coloquem a data, o nome da aula, e assim que nós tivermos um retorno às aulas presenciais, nós vamos olhar caderno por caderno de vocês, mas coloquem também ali no Classroom, colocando ali a opinião de vocês, usando o argumento já na maturidade que vocês já têm. E agora essa atividade é bem gostosa de fazer em sala de aula e a gente quer que vocês façam também no Classroom e deixe também arquivado no caderno, que é o check-up para afinar o instrumento. Em caso de emergência, máscara de oxigênio cairão no teto. Primeiro, ponha no rosto sua máscara, em seguida, ponha a máscara no adulto e na criança ao seu lado. Isso aí é que sempre dizem os comissários de bordo num avião. Você entra no avião, antes do avião decolar, tem o comissário de bordo ou a comissária de bordo que vai dar essa instrução, né? E aí está falando ali no texto que lá eu, muitas vezes fiquei imaginando a cena. Lá eu estou com a minha máscara na cara, respirando à vontade, enquanto ao meu lado a criança de 2 anos sufoca. Parece egoísmo. Então, ali, mas a gente sabe que assim que acontece algum problema num avião, acontece a despressurização. E a despressurização do avião, a gente fica sem oxigênio, é questão de segundos para você. Então, antes, você não consegue ajudar uma pessoa e ajudar você depois. Então, é muito importante ali, naquele momento, a gente usar, talvez, esse egoísmo mesmo. Colocar a máscara primeiro em você, depois e socorrer alguém que necessite de uma ajuda e que você ainda possa ajudar. Essa aula é voltada para isso, para você pensar nas responsabilidades de você com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Pode passar, Andrezinho. Você pode ler, André Costa, que está bem pequenininho no celular. Posso sim. Porém, quanto mais pensarmos, no que estão dizendo os comissários, mais sentido aquilo vai ter. Se você não estiver respirando, não poderá fazer muito para ajudar os outros. Por isso, não considere egoísmo, reservar um tempo à renovação do melhor trunfo que você possui, que possui você mesmo. Se fizer um esforço exagerado por muito tempo, deixando sempre por último a si mesmo, acabará por sofrer de esgotamento ou estresse. E nesse caso, que utilidade vai ter? Nunca abuse do instrumento a ponto de não ter tempo de afiná-lo. Restaure as 4 partes que você é composto: corpo, coração, mente e alma. O corpo sendo o físico, o coração os relacionamentos, a mente o mental e a alma o espiritual. É importante, professora, eu fiz alguns cursos uma vez sobre salvamentos de afogados e os bombeiros, dando as instruções para nós, salvar vidas, e essa era uma das instruções, para eu só entrar dentro da água se eu tivesse certeza que eu não iria junto. Então, assim, a prioridade é sempre a pessoa. Então, como é que eu vou salvar alguém se eu não estou salvo, Então, era mais ou menos esse o princípio. Eu tinha que estar sabendo aquilo que eu ia fazer, o procedimento que eu ia executar, para eu poder, então, entrar dentro da água e tentar tirar uma pessoa que estava lá se afogando. Então, isso é verdade. Eu quero comentar aqui que nós, como escola, eu acho que a gente pode ter essa conversa madura com os estudantes a nível de explicação, de entendimento, de feedback, de troca de conhecimento, e não de cobrança, porque, na verdade, se você cuida do físico, se você vai numa academia, mas você faz uso de drogas como o álcool, o tabaco e outras drogas, como maconha e outro tipo de droga qualquer, você não está cuidando dos
dos teus órgãos vitais, né? Então, aparentemente, você está fazendo alguma atividade que envolva uma melhoria do seu corpo físico, mas você não está cuidando nem da sua mente, nem da sua alma, porque o vício é uma questão delicada, né? E muitas vezes os estudantes, eles não têm essa conversa com os pais, porque muitas vezes os pais não conseguem ser muito imparciais, eles já têm a cobrança pelo medo do filho estar envolvido em algum desses vícios, e o pai, pelo amor que tem, ou a mãe, não consegue ser imparcial e só explicar o tanto que é nocivo um vício na vida de um ser humano, né? E hoje em dia é muito comum os adolescentes usarem o narguilé e os pais aceitarem por falta de informação, porque na verdade o narguilé ele é muito mais nocivo do que uma carteira de cigarro, não é verdade? E também ter conversas francas, nós, com os estudantes, e se os estudantes, qualquer um, assistindo essa aula, tiver vontade de falar, em particular comigo, com o professor André Costa ou André Aguinaldo, estamos disponíveis para conversar também sobre questões de dúvidas e incerteza, até mesmo ansiedades na adolescência, relacionadas ao início de atividades sexuais, gravidez não planejadas, né, doenças sexualmente transmissíveis. Essa aula é uma aula que a gente está cuidando do nosso conjunto de ser, do conjunto de ser. Então, vale tudo, né? Quem assistir essa aula e tiver alguma dúvida e a gente pudesse saciar essa dúvida, tirar essa dúvida, vamos falar sobre isso na aula online de quinta-feira, mas estejam abertos a perguntar e a gente fala o que sabe, como sabe. Se a gente não sabe muito, a gente pelo menos instrui o estudante ou o adolescente a uma busca maior ou ajuda nessa busca de conhecimento, né, André Aguinaldo? É isso mesmo. Eu queria ainda contribuir, André, Sim, não claro. só cortando, né, antes de você passar lá para o quadro, porque assim, algumas religiões, elas têm o corpo, né, humano, eles dizem que o corpo humano é o templo, né, do Espírito Santo. Algumas religiões, né, afirmam isso. E torna-se, então, né, vamos dizer, uma transgressão, um pecado, vamos dizer assim, usar o termo, se você maltratar o seu corpo. Tá? Então, parte assim mais ou menos desse princípio. Né? Então, se você está fazendo mal para o seu corpo, você está pecando, né? Porque é o templo do Espírito Santo e, enfim, né? Trazendo para a questão espiritual. Outro ponto, professora, que eu também não podia deixar de passar, é a questão seguinte. O ser, né? A pessoa mais importante no mundo são vocês. É isso que os tchutchuquinhos têm que entender. Antes, de repente, de eu amar uma pessoa, de eu gostar... tem que gostar, né? Gostar de si mesmo, gostar, né, de você mesmo, cuidar da sua saúde, priorizar você. Quando o texto disse ali em afinar o instrumento, a gente que toca um instrumento, a gente fala, é você se cuidar, você saber, você, né, ter um tempo para você, e você se conhecer e dar o valor que você merece. A gente sabe que, de repente, essa fase, né, professora, que eles estão vivendo, né, é uma fase, às vezes, de conflito, né, que passam por situações, assim, bem mal compreendidas, às vezes. Mas o importante é vocês saberem que vocês têm que se considerar a pessoa mais importante do mundo. Depois, gente, é depois. Mas o mais importante, a pessoa mais importante no mundo tem que ser vocês. E isso é algo que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Porque se vocês colocarem isso na cabeça de vocês, vocês vão cuidar da alimentação, vocês vão cuidar do físico, vocês vão cuidar da parte mental, né? Vocês vão cuidar da parte espiritual, tá bom? Era só isso que eu não podia deixar de passar isso, não. Agora aqui, pessoal, eu vou disponibilizar lá a atividade para vocês fazerem no Classroom, vocês vão completar aí. Eu vou marcar para vocês marcarem a letrinha A, B, C, D e E com o número 1, 2, 3, 4, 5. E você vai marcar de acordo com esse quadrinho aqui, tá? Complete esse pequeno questionário para avaliar se está mesmo afinando o seu instrumento. Do 1 ao 2 é nem pensar. Do 4 ao 5 é com certeza. E o 3, vamos considerar ali, mais ou menos, talvez, né? O corpo, como muito bem, durmo bastante, não acumulo estresse e faço muito exercício.
Eu me mantenho em forma. Eu tô aqui no 3. Como é que você tá, André? Rapaz, eu acho que eu tô no 3 também. E Eliane? Agora tá ligado o microfone? Tá ligado. Sim. Ah, no corpo eu acho que eu tô no 2. Eu ando eu ando um pouco relaxada comigo nesse sentido ali de cuidar bastante. Mas Beleza. eu quero ficar no 5, tá bom? Tá ótimo, isso aí. Meu, É bom a ter segunda ali, o coração tá no 5, meu. Ah, ok. Eu me esforço por fazer novas amizades e ser bom amigo, boa amiga. Reservo muito tempo para relacionamentos importantes e eu me envolvo nas coisas. A Eliane falou que ela está no 5. Eu também estou no 5. E você, André? Mas acho que eu tô no 5 ou no 4. Eu queria estar mais perto de vocês, mas a pandemia não deixa, então acho que eu tô no 4. Mas só pensar que essa distância é uma forma de se considerar para nós termos mais tempo depois, já é uma forma de estar no 5. É. Não no 5, mas no 6, né? Acho que então estão sendo assim, sim. Tá igual o Chaves, é? É o Chaves ou Isso. só assim? O Chaves. É o Chaves. Mente, eu me esforço na escola, tenho uma sensação constante de estar aprendendo coisas novas. Leio muito, tenho passatempos. Eu tô no 4. Eu tô no 5. Eu tô aprendendo, mas lendo eu já disse aos meninos, eu não gosto de ler. Eu leio porque é necessário. E Eu assim, amo. eu aprendo muito lendo. Assim como eu já disse aos meninos que eu não gosto de matemática, mas não tem jeito de correr dela, então eu acho que eu tô no 4. Então, eu já fui na minha escola que eu estudei no ensino médio, eu fui a pessoa que mais leu o livro no ensino médio enquanto eu estive lá. Depois que Olha aí. comecei a ter telefone, essas coisas assim, faculdade mesmo, na faculdade também lia muito, demais da conta. Porque a gente não era mais opção, era obrigado, né? Todo dia era 5, 6 páginas de você ler em português, em inglês, e assim ia, né? E agora a gente vai lendo só aquilo que tem que ler mesmo, não lê demais, tantas coisas. Eu vejo muito vídeo eu vejo. Se tem um livro, por exemplo, se tem um livro para eu ler, ou um livro para eu ouvir um cara, uma mulher, uma pessoa lendo, eu vou ver o vídeo, né? Fica com o vídeo na frente. Eu vou ler. Eu não troco a leitura por nada. Mas, André e professora, eu vi essa semana, a gente ainda estava comentando ainda há pouco a respeito de alguns programas que a gente vê, alguns vídeos, e Mário Sérgio Cortella, ele diz que nós estamos vivendo num momento que a geração está lendo muito, mas às vezes a gente acha que ler é só o fato de ler um livro, mas não. Você vai no Facebook, é aqueles textões lá, e a pessoa vai lá e lê. Então, de fato, estão lendo muito. Agora, o problema é saber que tipo de leitura, né? O que essa leitura estão agregando. Mas ler mesmo, eu disse que a gente não está lendo, mas a gente lê sim. É constantemente, né? A gente está lendo muito e escrevendo muito. De repente não é, né, no diário e tal, mas estamos digitando, estamos escrevendo de outra forma. E ele falou um negócio muito interessante, disse que ele foi visitar um país, né, acho que não sei, no Japão, um país desse lá, bem desenvolvido, e deram, né, os meninos lá tudo no tablet, né, tudo digitando e tal. Aí ele perguntou, gente, mas como é que vocês não usam lápis, né? Ficou admirado. Vocês não usam lápis? Por que vocês não estão mexendo e tal? O que acontece se acabar a energia? Né, se vocês não tiverem mais acesso? Aí a professora respondeu para ele, acontece o mesmo que acontece com vocês quando vocês também não têm mais lápis. Quando acaba o lápis, quando acaba o caderno, quando acaba, né, o material. Então, a mesma coisa. E achei interessante, porque, de fato, a gente está escrevendo, né? Não tem como a gente correr disso aí. Só que não, né, da forma como deveria, talvez. Espírito, dedico tempo a ajudar os outros, reservo momentos para reflexão, eu me renovo espiritualmente com regularidade, de alguma maneira, exemplo, manter um diário, passear em cenários naturais, rezar, ler obras de inspiração, tocar um instrumento musical. Eu vou botar aqui que eu estou no 4 aí. Agora, que eu mantenho uma regularidade nisso, não. As coisas vão surgindo oportunidades e a gente vai fazendo. Vamos passear? Não estava marcado. Não é que eu passeio toda semana. Não é que eu toco instrumento toda semana. Mas eu
Tem oportunidade, eu faço. Não fico mais que tenho não que eu tenha um PA disso, né, Eliane? Para poder ficar fazendo isso, sim, religiosamente. Eu também vou ficar no 4, mas eu só vou ficar no 4 porque tocar o instrumento aqui, o Andrezinho ficou de me ensinar a tocar violão e nunca me ensinou, então a culpa é dele. Mas eu me dedico bem a ajudar os outros. Eu reservo momentos, sim, para minha reflexão, pelo menos em 2 momentos durante o dia inteiro eu faço isso. Espiritualmente, eu faço bastante oração, principalmente agora, eu ando assim, bem conectada. Eu tenho meus cadernos que já passaram a ser meu diário, e onde eu vou, eu gosto. Aí eu acabei um caderno e estou no outro, mas aí eu levo o outro só para ser meu companheiro, mesmo já tendo todo preenchido, eu gosto de ler, porque eu coloco nas aulas, eu coloco um pouquinho do meu dia ali, faço uma reserva ali para o meu dia, e eu adoro ler depois como é que está meu dia. Assim, eu sempre vejo um crescimento, de alguma maneira vem até mim algumas melhorias, ainda que não seja da minha parte, mas sempre tem alguém colaborando. Ontem mesmo eu fiquei sabendo que a professora Aliana, ela foi curada, né, do câncer, e aí eu já escrevi lá no meu diário, porque veio um melhoramento, não para a minha vida exatamente, mas para uma vida de uma pessoa que trabalha com a gente, que é importante, que eu amo de coração, que eu vi todo o processo. Então, eu sempre penso ali no espírito, eu sempre cuido muito do meu espírito, não é igual eu faço com o corpo. E só falta o instrumento musical ali por conta do André Aguinaldo, do André Costa. E você, André, qual a sua dedicação para o tempo espiritual? Eu poderia tocar a flauta, mas aí o André Costa não ensinou. Né, gente? Não, mas eu vou ensinar, vamos arrumar esse tempo aí. Então, gente, eu acredito que também estou no 4, porque eu também não tenho essa regularidade junto aos instrumentos, mas eu tenho sempre buscado. A gente, questão espiritual, a gente tem que estar constantemente, né? Não adianta. E a gente tem que ter esse diálogo, e a gente lê um pouquinho, né, da Bíblia, e a gente vê que alguns que andaram, Enoque, por exemplo, que andava sempre com Deus e que um dia não se achou mais. Eu acredito assim meio que de forma literal, posso estar enganado, mas eu sempre assim, fiquei maravilhado nessa questão de eles ter andado tanto com Deus que um dia já não era mais ele, Deus já o tinha levado. Então assim, constantemente, não é simplesmente você estar orando, você mostrando para os outros, né? Eu não vejo dessa forma. Vejo você quietinho, você, né, ali no seu cantinho, bem reservado. Então eu tento manter isso aí também. Eu acredito que eu estou no 4, como eu te disse. Ler obras de inspiração, às vezes eu leio, como você disse, eu prefiro ouvir hoje em dia. Né? Então eu gosto muito de ouvir. E os instrumentos, tadinhos, eles estão ali no 4, a flauta nem está aqui mais, professora. Estão lá na sala, lá, né, no cantinho deles ali, mas de vez em quando eu ainda gosto de pegar, não é sempre. Né? Porque o instrumento, o Andrezinho sabe que não é sempre que as pessoas estão dispostas a ouvir. Então você não tem como se tocar um instrumento só para você. Então aqui em casa tem a neném que às vezes está dormindo, tem a minha esposa que às vezes não está muito animada para ouvir, então é tudo meio que relativo. Mas a gente tenta assim na medida do possível. Então acredito que esteja no 4 também. E então, cada item terá a sua atenção necessária, né? E você vai preencher bonitinho para nós aqui, né, pessoal? Que tudo, resumindo o que está escrito aqui embaixo aqui, você vai mostrar e opinar sobre como anda a sua mente, anda seu corpo, anda o seu estresse, a sua motivação, a sua empatia, o seu grau de rendimento na escola, as suas amizades, tá certo? Sendo assim, pessoal, nós acabamos essa aula que teve por nome, Eu Sou o que Penso, Como Falo e Faço, que trabalha a opinião sobre questão de vida e diversas formas de se ver e se enxergar a vida. Eu vou aqui, falando com vocês aqui rapidinho, onde nós terminamos aqui, pessoal. Quero que você vá lá, quem assistiu essa aula, vai lá e mostra para nós que você assistiu a aula, aperta esse negócio do like lá, comenta um pouquinho lá, para a gente ver que você participou da aula online, você não teve a oportunidade de participar da aula presencial, que também é importante para nós, tá bem? Você estando lá, a gente também percebe que você esteve presente e fez esse momento um momento presente, um momento especial e importante. Eu vou agradecer
e até mais, até na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, galerinha. Até a próxima aula. Assistam a nossa aula online na quinta-feira e dê um like aí na nossa aula. Beijo, ficou com Deus. Tchau, pessoal. Um grande abraço, né? E esperamos muito em breve nos vermos aí, né? E podemos estar em sala para essa aula. Então, vamos lá, deem um like ou, né, escrevam aí, façam um comentário, porque aí a gente vê o nome, né, professor André? Quando eles escreverem lá, fizerem um comentário. Olha, eu assisti. Só isso, já tá bom demais para nós, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.